Olá, amigos, tudo bem com vocês? Depois de um certo tempo, estamos aqui novamente com o nosso Fica a Dica. E a ideia aqui é não perder muito tempo. Mas rapidinho, qual que é o problema? Eu ajudei uma pessoa hoje numa rede social, tá? Que ele queria saber, por exemplo, como que ele consegue contar os funcionários ativos e inativos de um determinado mês e ano. Então eu tenho aqui essa base, só para vocês terem ideia, ela tem bastante conteúdo, mas o principal está aqui, que eu preciso o nome do colaborador, uma data, eu posso usar a data de contratação e demissão, mas a demissão, tá vendo, os que estão ativos normalmente não aparece uma demissão, e a situação. Então são essas três que eu vou utilizar aqui. Então a ideia é trazer isso para uma ferramenta de análise de dados, no caso o Power BI, tá? E nós vamos então partir para esse aí. Tá? Então, vou pegar aqui no Excel, está aqui a minha base de dados. Ele vai carregar ali para mim. Olha, eu não vou trabalhar com a tabela de áreas nesse momento, vou trabalhar só com a de funcionários. Então, vou carregar ela aqui. E lembrando, se eu trabalho com data, é importante ter uma tabela calendário junto. Então, eu vou aproveitar um código de uma tabela que eu ensino no meu curso de Power BI aqui, tá? Então, deixa eu pegar aqui nas minhas bases. Logicamente, a gente não fica para não perder tempo. Então, eu tenho aqui uma calendário. E como eu vou trabalhar só com a data de... Não, como eu tenho também os inativos, eu preciso de uma data de emissão. Então, vou copiar ela aqui. Lembrando que a minha tabela já está aqui, né? Minha tabela de funcionários. E eu tenho data de contratação e data de demissão. Então, eu vou criar aqui uma nova tabela. Vou colar aqui o meu código e vou ter que trocar esses campos aqui, justamente pela minha... Só excluir aqui. Pela minha tabela de funcionários, data de contratação. Aqui eu tenho o MIN. Eu também preciso dos funcionários, data de demissão. Para ganhar tempo, vou dar um copiar nisso aqui. Vou colar aqui, tá? Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. Quer aprender como fazer essa tabela calendário? Eu vou deixar no card aqui o link para o vídeo que tem no meu canal que ensina realmente, justamente a fazer a tabela calendário. Tá aqui. Só vou colocar esse date como short date, né? E aqui eu já vou pedir que o nome do mês ele passe a ser classificado pelo mês. Beleza. Vamos então agora a colocar os dados. Então a primeira coisa que eu vou abrir aqui, eu vou colocar 2 filtros. Então está aqui a minha segmentação. Nessa segmentação eu vou colocar, vamos só relacionar aqui as tabelas. Eu vou criar então com a data de contratação que saco isso. O relacionamento principal. Embora eu não vou ativar ele aqui, eu vou criar um relacionamento virtual, por isso que ele fica pontilhado com a data de demissão. Mas como eu não vou estar utilizando, não haveria essa necessidade aqui, tá? Vou pôr o ano aqui. Vamos só formatar esse ano para que ele seja um suspenso. Vou copiar e colar. E vou trocar os dados aqui pelo nome do mês. Beleza, está aqui. Tem um em branco ali, não tem problema. Vou colocar aqui do lado uma tabela. E nessa tabela os campos que eu quero vai ser a data. Só que ele está colocando aqui como hierarquia. Vamos mudar ela para data mesmo. Daí da tabela funcionários, então eu quero o nome, né, do colaborador e a situação, se ele é ativo ou inativo. São esses dados que eu preciso aqui somente. Tá? Beleza. Agora eu vou fazer aqui as minhas medidas para calcular esses funcionários
para saber quantos funcionários eu tenho, quantos ativos e quantos inativos. Essa era a dúvida que a pessoa tinha. Eu vou criar aqui na minha tabela funcionários mesmo as minhas medidas, tá? Então, botão direito, nova medida. A primeira dela vai ser funcionários, né? E aí eu quero únicos, então eu vou usar um distinct count para fazer uma contagem distinta. Da tabela funcionários, nome completo. Beleza. Vou pôr isso num cartão. Cadê a minha medida? Está aqui. Está lá. 538 funcionários. Já vou dar um copiar e um colar 2 vezes. Tá. Aqui só uma coisa que eu vou colocar nessa medida. Caso eu pegue uma data que de repente eu não tenha funcionário, ele me retorna 0. Mas é quase impossível. Se eu pegar em 89, eu já vou ter pelo menos um funcionário. Tá? Então, beleza. Só que aqui agora eu quero só os funcionários ativos. Então, eu vou ter que fazer uma nova medida e trocar. Botão direito, nova medida. Então, eu quero funcionários, PT, né? Ativos. Então, para isso, eu vou usar uma calculate, onde a minha expressão vai ser a minha medida, quantidade de funcionários, buscando quem? Pela tabela de funcionários, a situação, onde essa situação seja igual ao quê? Ativo. Pronto. Eu vou até copiar isso aqui, porque eu vou ter que ganhar tempo depois mesmo. Eu venho aqui na medida e troco a medida. Eu quero aqui quantidade de funcionários ativos. Está lá. 435. Se eu filtrar aqui num ano, ó, eu sei que eu tenho 3. Certo? Só preciso fazer uma pequena mudança aqui. Colocar o mais 0 no final. Por quê? Porque se de repente eu pegar aqui num mês que não tenha ninguém, ele vai me trazer 0 automaticamente. Tá? Vamos filtrar aqui. Pronto, tá lá. E agora eu quero os inativos também. Então, nova medida. Dou um colar ali. Inativos. Inativo. Falta só o mais 0 aqui também. E vamos trocar a nossa medida. Opa, é aqui em cima. Vamos trocar aqui. Pronto, então tá lá. Selecionei um determinado ano, vamos puxar um ano lá mais para baixo, tipo 2017. Vamos puxar um mês aqui, por exemplo, talvez mês de maio. Tá lá. E aí ele me traz o resultado. Essa era a dúvida que a pessoa precisava hoje. Então ele me traz aqui total, ativos e inativos. E quem são os funcionários? Lógico que eu poderia colocar mais coisa aqui, se eu quisesse saber a área, salário base e assim por diante, tá? Eu tenho área aqui, eu posso jogar para cá e ele me traz. Ele é analista, por exemplo, e assim por diante. Posso jogar até aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho. Mas a ideia aqui não é alongar muito essa aula. Beleza, gente? Obrigado e até a próxima.